Olha, nessa quarta, o ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, enfrentou a sigla e anunciou que vai seguir no governo Lula. O ministro do Esporte, André Fufuca, do Progressistas, também desafiou o próprio partido e decidiu que continuaria na esplanada. O União Brasil anunciou em 2 de setembro o desembarque do governo, juntamente com o Partido Progressista. Desde então, tanto Sabino quanto Fufuca tentavam ganhar tempo para decidir se deixariam Lula ou se contrariariam seus partidos, arriscando aí uma expulsão. A nossa repórter Camila Xavier conversa comigo agora e explica mais sobre essa história. Bom dia, Camila. Pois é, ontem o ministro do Turismo, Celso Sabino, e que também faz parte do União Brasil, acabou sendo afastado, suspenso do partido por 60 dias. Essa foi uma decisão do partido para evitar uma expulsão sumária, uma expulsão sem direito à defesa, e agora ele encara um processo de expulsão lá no próprio Conselho de Ética do partido do União Brasil. E o que acontece, Rafael? Ele decidiu ficar no governo, isso porque ele alega que a COP30 é um evento muito importante, que ele está à frente desse evento, já acontece daqui a pouco em novembro, então ele decidiu permanecer no governo para terminar suas atribuições, continuar à frente disso, e ele também pretende trabalhar para conseguir votos para Lula em 2026. Ele mesmo falou isso ontem, que vai atuar junto a seus aliados do Centrão, pessoas que ele conhece, para conseguir votos para o presidente Lula, que deve concorrer a uma reeleição em 2026. E não foi só ele que sofreu essa represália do seu partido. O André Fufuca, que também é ministro dos Esportes e que faz parte do PP, o PP que inclusive é parte de uma federação com a União Brasil, também afastou o Fufuca do partido. Eles suspenderam o Fufuca não apenas do partido, mas também das suas atribuições como vice-presidente nacional. E agora o que eles pretendem fazer também é uma intervenção no Diretório do Maranhão, porque Fufuca comanda o Diretório do Maranhão, então eles pretendem fazer uma intervenção lá para também afastar Fufuca das suas atribuições. Na prática, no caso de Fufuca, não tem tanto efeito prático, mas de qualquer forma o partido pretende afastar e tentar se descolar de todas as formas do governo Lula, Rafa. A justificativa do ministro, principalmente do Sabino, ela parece muito altruísta, mas a gente está vindo aí de um momento em que o governo federal está surfando em popularidade, apesar da derrota que sofreu ontem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Queria entender um pouco, assim, pela tua visão, trabalhando aí diretamente com os deputados, com os próprios membros do governo, o quanto isso quer também dizer que o Sabino está vendo aí essa possibilidade de que Lula possa sim ser reeleito no ano que vem. Como você mesmo disse, ele deixou claro que vai tentar pedir esses votos no ano que vem, nas eleições de 2026. Olha, os dois, tanto o Sabino quanto o Fufuca, têm pretensões eleitorais em 2026, ambos devem concorrer ao Senado, Fufuca no Maranhão e Sabino no Pará, e são estados em que a presença de Lula é bastante forte, um apoio do presidente Lula seria importante, então eles também estão de olho em 2026, na possibilidade desse capital, de ganhar com esse capital eleitoral de Lula em uma possível concorrência a uma cadeira no Senado no ano que vem. Então esse é também um dos principais motivos para eles permanecerem no governo. O Fufuca até falou que o primeiro compromisso dele é com o povo, com as pessoas que lhe deram voto, e que por isso ele continuaria no governo Lula, que ele considera que essa seria a melhor escolha. Então, os dois têm esse discurso de fato altruísta, dizendo que querem continuar contribuindo com o governo, mas estão de olho também nessa questão eleitoral, Rafa. E Camila, como é que está o clima tanto no União Brasil quanto no Progressistas? Porque a gente cobriu muito essa decisão dos dois partidos saírem da base do governo, falou muito, principalmente em relação à União Brasil. Quando acontece esse desafio trazido aí pelos ministros, como é que isso deixa a própria base do partido e o que é que você acha que pode acontecer? Você avalia que pode haver de fato uma expulsão?
Olha, o clima é de bastante insatisfação nos dois partidos. Acaba que o clima é compartilhado, já que eles fazem parte de uma federação. Os dirigentes, tanto do PP quanto do União, estão bastante alinhados nesse sentido de se afastar do governo Lula, e é o que eles pretendem. Então, a insatisfação vem bem grande nesse sentido, porque os ministros desafiaram, né, o partido, a decisão partidária. Ontem, o governador de Goiás esteve nessa reunião, Ronaldo Caiado, e ele criticou bastante a decisão de Sabino, disse que ele deveria escolher uma coisa ou outra e que ele não deveria ter desafiado o partido dessa maneira. Outras pessoas com quem a gente vem conversando nos últimos dias vêm reclamando disso, dessa postura, dessa decisão de certa forma, atrair o partido, desafiar a orientação do partido. Então, existe sim um clima de insatisfação com a postura deles, e agora o que acontece é que Sabino, pelo menos, responde a esse processo de expulsão do partido, e o que deve acontecer é, de fato, essa saída dele, já que o partido União Brasil não quer, de forma alguma, seguir ligado ao governo Lula. Dessas discussões, porque a gente vê, como eu sempre gosto de dizer, o quanto a eleição nunca tem data, né? Porque a gente está falando de eleição de 2026, estamos aqui em outubro de 2025, falando como se ela estivesse acontecendo esse mês. E falando em eleição, eu sigo com você, Camila.